Boa noite, irmãos. Vamos vamos estar nesse instante em atitude de oração, né? Nos colocando diante de Deus, elevando os nossos pensamentos ao nosso Deus. Soberano Deus, Santo Pai, somos gratos ao Senhor por o dia de hoje. Somos gratos, ó Deus, ao Senhor pelas tuas misericórdias de nos trazer até aqui. Ó Deus, e te pedimos nesse instante, ó Deus, na tua grandeza, na tua misericórdia, na tua santidade, que o Senhor capacite a cada um de nós e nos dê a condição de louvar e engrandecer e ser glorificado o teu nome nesta noite, aqui neste templo escolhido pelo Senhor. Nós agradecemos a Ti, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Os irmãos podem permanecer sentados. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvores. Render-lhe-ei graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu li Salmo 100. Peço agora, vamos ter um momento de confissão individual, e após alguns instantes, eu peço ao nosso irmão Jairo, que nos eleva a Deus em uma palavra de oração. Amém. Obrigado, irmão. Agora eu peço aos irmãos, aqueles que puder, logicamente, ficar de pé, para que a gente juntos recitaremos aí o tema, né? Vamos todos em uma só voz. Discernindo o tempo, e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de nos despertar do sono. Romanos 13, 11a. Nossa missão, juntos: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Agora vamos junto também louvar o nosso Deus com o hino 176. Tempo de ser santo. Vive com teu mestre.
de pé ainda, vamos fazer a leitura em Filipenses 2. Estaremos lendo do 5, versos 5 ao 11. Eu iniciarei e a igreja responderá com os versos pares. Filipenses 2, do 5 ao 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Podeis assentar, irmãos. Nós agora vamos estar louvando ao nosso Deus com o ineto, calmo, sereno e tranquilo. Vamos estar agora louvando com o hino do cantor cristão 509, Verei meu Redentor. Vamos ficar de pé, acho que depois vai ficar muito tempo sentado, então ficar aí enquanto pode. Com hinos e louvor.
sentar. Vou pedir. Irmão Lorival, nos eleva a Deus uma palavra de louvor, agradecendo a Ele por tudo que até esses instantes já foram realizados, também pela palavra que será pregada agora. Deus e nosso amado Pai, nós te agradecemos a Deus por este dia que o Senhor nos concedeu em vida, te agradecemos a Deus pela salvação, te agradecemos a Deus porque pela manhã já podemos nos reunir aqui, a Deus, para te louvar, para, Deus, agradecer o teu santo nome, para também, a Deus, aprender um pouco mais do Senhor. Te agradecemos, Pai, pela tarde de descanso. Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui novamente para, juntos, ó Deus, como igreja do Senhor, prestar esse culto. Louvamos a Deus porque entendemos que o Senhor cuida de nós em todo momento, que o Senhor providencia tudo para nós e nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos a Deus pelos livramentos, te louvamos a Deus porque a tua palavra, ó Deus, é nos ensinada. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor, através do Santo Espírito, tem, ó Deus, mudado as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado no nosso vida. Suplicamos, ó Deus, que possamos, ó Deus, colocar em prática aquilo que aprendemos, ó Deus. Suplicamos que o Santo Espírito nos ajude a corrigir as muitas falhas que temos, para que possamos, ó Deus, a cada dia, para sermos mais com o teu filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Deus, mantenha nossos corações na esperança, Deus, de estarmos com o Senhor, ou na nossa morte, ou através do arrebatamento. Nós te pedimos por todas essas coisas. Te agradecemos, Pai. Também te pedimos a Deus pela mensagem que eu pedimos. Abençoa a vida do pastor Emílio e para a afirmação da tua palavra. Que o Senhor Deus possa abençoar, que o Senhor Deus possa fazer com que transmita a tua palavra dessa noite de uma forma, Deus, que possamos ouvir, de uma forma, Deus, clara, que possamos assimilar. Que o Santo Espírito, Deus, nos ajude na compreensão palavra e ajuda, Deus, para que venhamos a colocar em prática, para que o teu nome seja honrado e seja glorificado, Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, eu te oro agradecido. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmão. Convido agora o pastor Admiro para a mensagem nesta noite. Boa noite, prazer novamente estarmos juntos para esse estudo da palavra do Senhor Deus. Para tanto, vos convido a abrirem vossas Bíblias para 2 aos Coríntios 5 e nós leremos os versículos leremos então os versículos de 1 a 10. 2 aos Coríntios. Vamos fazer uma leitura. Como costumeiramente fazemos, os homens iniciarão e as vozes femininas, as irmãs vão na sequência, e isso vamos fazer essa alternância até o versículo 10. Homens iniciarão então. Pode iniciar, vamos lá? Sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna no
céus. Toda vida fomos encontrados vestidos e não nus. Foi o próprio Deus que nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Vamos orar. Curva a tua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, receba a nossa gratidão, ó Pai, pelas incontáveis bênçãos que tens derramado sobre as nossas vidas. Temos, ó Deus, plena consciência de que essas bênçãos, ó Deus, não são meritórias, mas frutos, ó Deus, da tua graça, misericórdia e bondade para conosco. Nós somos imensamente gratos, Pai. E também, ó Pai, nós erguemos a nossa voz para tributar-te louvor por tudo que és, Pai, por tudo aquilo que aprove a Ti mesmo revelar de Si através das Escrituras a nós. Então nós nos inclinamos, Pai, para Te render louvores, para Te prestar culto. A Tua palavra, ó Deus, mais uma vez foi lida, será, ó Deus, explanada, e nós mais uma vez nos achegamos ao Teu trono de graça, para pedir-te, ó Deus, ajuda, pedir que o Teu Espírito Santo nos valha neste momento, que Ele nos ajude, Pai, não à compreensão da letra, mas que possamos, Senhor, ir além disso, e que, ó Deus, assim sendo, a nossa alma, o nosso espírito possam ser alimentados nessa noite. Tu bem conheces cada um de nós, as nossas debilidades, nossas deficiências e as nossas tendências. E assim pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa levar cativo todo o pensamento à vontade dEle. E que assim sendo, ó Pai, possamos conseguir, ó Deus, dedicar toda a nossa atenção à Tua palavra. Te agradecemos, Te bendizemos, Te adoramos e oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, queridos irmãos. Nessa noite eu quero vos falar sobre quinhão. Quinhão, herança, seja como você, eu preferi essa palavra. Então eu quero falar sobre quinhão nessa noite, sobre herança. E eu vou aqui repetir uma das frases, das expressões mais belas que eu creio, não é, que descreve alguém, não é, em relação ao seu quinhão, em relação à sua herança. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Ou como diz outra versão,
Como é linda a minha herança. Eu li o Salmo 16:6. Veja, caem-me as divisas em lugares amenos. Como é linda a minha herança. Amados irmãos, o salmista fala aqui da sua herança terrena, da sua herança em Canaã, mas especialmente, se você observar no texto, ele fala da herança espiritual, que é ter o Senhor. Então o salmista, ele está ao mesmo tempo falando de sua herança terrial ou terrena, não é? Da sua herança, da sua porção na terra prometida, mas sobretudo, ele está falando então da herança espiritual de ter o Senhor. Davi então, ele se regozija, porque o Senhor Deus fez as suas divisas ou demarcações de sua herança abrangerem lugares agradáveis, lugares muito belos, a ponto que ele declara: é muito linda a minha herança. Esse versículo tem sido cristianizado para apontar a recompensa ou a herança de uma pessoa no mundo celestial. Então esse versículo tem sido cristianizado. Os cristãos têm pego esse versículo para falar da herança, não é, celestial, da herança que os crentes têm em Cristo. Então, esse versículo tem sido utilizado dessa maneira. Queridos, muitas vezes falamos de quinhão ou herança, mas não incluímos aqueles dispositivos espirituais imprescindíveis para que já do lado de cada vida possamos viver de maneira digna de Cristo. Muitas vezes falamos de herança de Cristo, daquilo que nós obtivemos de Cristo, daquilo que nós ganhamos dele, mas não falamos então desses dispositivos. Dispositivos que nos possibilitam, já do lado de cada vida, vivermos de maneira digna de Cristo. E pensando em dispositivos espirituais, ou nesses, muito obrigado, irmão. E pensando então em dispositivos espirituais, não é, imprescindíveis, para que já do lado de cá da vida possamos viver de maneira digna de Cristo. Dispositivos esses que não somente podem, mas devem ser entendidos como parte do quinhão, parte da herança. Eu acredito que as entrelinhas desse texto, em tela, não é, apresente alguns desses dispositivos. E é com isso em mente, então, que eu gostaria de considerar, junto com vocês, essa questão. O presente texto traz em suas entrelinhas algumas coisas benditas que fazem parte do nosso quinhão como servos de Cristo, que fazem parte da nossa herança como servos de Cristo. Coisas benditas que fazem parte da nossa herança como servos de Cristo. Vamos ficar de pé, vocês vão demorar aí uma meia hora mais ou menos sentados, então vamos recitar essa que é a mensagem, a síntese da mensagem dessa noite. O presente texto traz, vamos lá? O presente texto traz em suas entrelinhas algumas coisas benditas que fazem parte do nosso quinhão como servos de Cristo. Poder se sentar. Queridos, o presente texto traz em suas entrelinhas quais coisas benditas? Quais coisas benditas esse presente texto traz em suas entrelinhas? Coisas benditas essas que fazem parte do nosso quinhão como servos de Cristo. O presente texto traz em suas entrelinhas pelo menos 3 coisas benditas que fazem parte do nosso quinhão como servos de Cristo. A primeira dessas coisas, alguém leia o versículo primeiro, por favor, e nós vamos ver a primeira coisa bendita que faz parte da nossa herança. É um presente, é uma herança que nós herdamos, é algo, um quinhão que nós recebemos do Senhor. Versículo 1, por favor. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer,
temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. Obrigado, irmão. Então, a primeira coisa bendita, queridos, que faz parte do nosso quinhão como servos de Cristo, não é baseado nesse versículo que o irmão leu, é a convicção do nosso glorioso estado futuro. É a certeza, é a esperança do nosso glorioso estado futuro. E, irmãos, é maravilhoso a forma com que Paulo descreve isso. É maravilhoso a forma simbólica que Paulo descreve essa convicção, na maneira que ele fala, não é? Aqui, a casa terrestre desse tabernáculo não é uma referência ao fato do nosso corpo ter sido feito da terra, do pó, do barro. Então, casa terrestre não aponta, então, para o nosso corpo que foi tirado do pó, extraído do pó, feito do pó, ou criado a partir do pó. Não, não é uma referência a isso. Mas casa terrestre, meus queridos, quer designar algo que pertence à esfera terrena, fazendo, então, um contraste, tem um contraste aqui tremendo, com a palavra edifício. Então, a primeira é terrena, tendo sua origem na mortalidade humana em Adão. Curiosamente, quando Cristo fala com Nicodemos, ele diz algo que muitas vezes não faz jus ao termo grego, porque ele diz assim: Nicodemos não entende, quando Cristo fala de nascer de novo, de ser uma nova criatura, Nicodemos não, mesmo sendo o mestre em Israel, ele não consegue conceber a ideia. E Cristo diz para ele: Nicodemos, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Em outras palavras, o máximo que um homem pode fazer é gerar alguém à sua semelhança, pecador, moralmente caído. Mas não é disso que Cristo falava. Então é a mesma ideia aqui. A primeira casa, onde Paulo usou a expressão tabernáculo, não é? É terrena, tendo sua origem na mortalidade humana de Adão. Outro tem a sua origem em Cristo. Então o contraste aqui é claro, não é? Primeiro, caráter temporário, caráter perecível, origem humana, Adão. Já o edifício, irmãos, ele é eterno, não temporário, não perecível e tem a sua origem divina. Geralmente as tendas, os tabernáculos, eram feitas de pele de ovelha preta, só serve se for preta. Então, pele de ovelha preta, era feito, então o tabernáculo era feito dessa maneira. Mas, meus queridos, a tenda, o tabernáculo, falam tanto do caráter temporário, como do caráter aviltoso dessa moradia terrena. Olha como Paulo é sábio, como alguém que fazia tenda, como alguém que conhecia toda aquela estrutura, como aquilo era feita. Paulo, então, ele usa a palavra tabernáculo, e havia no tabernáculo algo aviltoso, algo desonroso, porque era feito a partir de um animal morto, ou era parte de um animal morto. Então era algo, essa figura de linguagem ela é fantástica, porque fala então desse estado desonroso que o homem tem, como quando tem Adão como sua cabeça, como ainda tem aqui esses efeitos de ser uma criatura ou de vir de origem de Adão. Então a tenda e o tabernáculo falam tanto do caráter temporário, como do estado aviltoso, desonroso, ofensivo de algo, pois era feito a partir de um animal morto. E essa ideia é contrastada com a ideia de um edifício celestial, corpo espiritual, que será então revestido de glória excelsa. Veja, irmãos, como esse contraste é tremendo. É isso que Paulo está mostrando. O tabernáculo também fazia lembrar aquelas perambulações
de Israel pelo deserto, salientando o estado alienado, sem lar, sem paradeiro de Israel ali no deserto. Irmãos, onde Israel estava sujeito a várias dificuldades, não é? Toda aquela trajetória de Israel ali como nômade, não é? Peregrinando, sem rumo, sem lar. Então também faz uma alusão a isso. O próprio Paulo então era fabricante de tendas, e essa ilustração teria um significado muito profundo para ele, justamente por causa disso. Ele sabia qual era a utilidade e a duração das suas tendas. Irmãos, por estarmos nesse tabernáculo, precisamos confessar que somos estrangeiros, peregrinos, que o nosso lugar não é aqui, aqui não é nossa terra, aqui não é o nosso paradeiro, aqui não é a nossa casa final, nossa casa não é aqui. Esse lugar sempre sujeito a desastres, não é? Já que tenda pode entrar em colapso, uma tenda pode entrar em colapso a qualquer momento, não é? Já pensaram como é desconcertante verificar quão facilmente um homem pode morrer? Mas isso não importa, porque a morte física não pode matar a nossa alma, né? Mas isso não importa, porque o provisório e inglório será submetido, não é, ou absorvido pelo eterno e o glorioso. Que convicção, que esperança bendita, irmãos. Esperança do nosso glorioso estado futuro. E quando eu desenvolvia essa mensagem, eu me lembrei, então, queria ilustrar isso para vocês, e eu me lembrei de um comediante brasileiro, para mim um dos melhores que já houve, e hoje falecido, mas antes dele falecer, um repórter perguntava para ele já com câncer no pulmão, já em estado muito avançado, já à beira da morte, e o repórter pergunta para ele: o que você tem a dizer, o que você vai dizer da sua morte? O que você pode dizer da sua morte? Ele, de maneira muito melancólica, de maneira não isenta de amargura, ele diz: eu vou dizer que minha morte é uma pena. Para mim, morrer é uma pena. Queridos, Pedro, ele também fala dessa vida como um tabernáculo, lá em 2 Pedro 1,14, e essa visão dupla, não é, de fragilidade e temporalidade da vida terrena, e a glória e efetividade da vida futura, era compartilhada por todos os apóstolos e cristãos em geral. Era assim nos primórdios da igreja. Era uma visão sobre a fragilidade humana e sobre essa esperança gloriosa, ou a convicção desse futuro glorioso, era compartilhada pela igreja, de modo geral. Não era só algo dos apóstolos, não. E, queridos, se assim fosse hoje, eu creio que muitos dos males que afetam alguns cristãos odiernos, não é, passariam longe deles hoje. Quando eu penso sobre isso me reporta, me faz lembrar dessa mente oculta, que a tudo quer dominar, que a todos quer controlar, essa mente oculta chamada Satanás. Essa mente oculta, ela não quer simplesmente que as pessoas gostem da vida terrena. Essa mente oculta, ela não quer simplesmente que as pessoas peguem gosto e gostem da vida, porque nós devemos gostar da vida, porque a vida é uma dádiva de Deus. Mas não é isso que essa mente terrena quer. Ela quer além. Ela quer que as pessoas idolatrem essa vida. Ela quer que as pessoas vivam em função dessa vida. Ela quer que as pessoas considerem essa vida como o seu tudo. Que as pessoas façam de tudo por essa vida, porque essa vida é tudo para elas. É isso que a mente oculta quer fazer.
Não é? É isso que a mente oculta quer fazer. Não é valorizar a vida, é supervalorizar a vida, é idolatrar a vida. É isso que essa mente oculta quer fazer. Meus queridos irmãos, um conhecido, após uma cerimônia de sepultamento, em tom de amargura, ele disse o seguinte: para que tanto trabalho? Para que tanta preocupação? Depois, os vermes vão consumir tudo. A vida não tem sentido algum. A Bíblia é bem realista quanto a essa atitude. Lá em 1 Coríntios 15, 32, ela descreve o homem focado nessa vida com os seguintes dizeres. Então a Bíblia, ela fala do homem focado nessa vida, como ela descreve esse homem que foi absolvido, que foi engolido, que foi influenciado por essa mente oculta. Olha como ela descreve esse homem que foi engolido, que foi absolvido, que foi influenciado por essa mente oculta acerca da visão que ele tem que ter dessa vida. Olha o que a Bíblia diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Sim, após a morte não há nada mais, então convém extrair o máximo dessa vida terrena. É o que a Bíblia está dizendo, descrevendo esse camarada, esse sujeito, essa pessoa, esse indivíduo que foi absolvido, que foi influenciado por essa mente oculta, que leva o homem a focar-se nessa vida, que leva o homem a querer fincar raízes nessa terra. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Uma expressão veterotestamentária. Você sabe qual é a visão aí? Vamos aproveitar o máximo. Vamos aproveitar o que nós pudermos aproveitar. Vamos então nos esbaldar dessa vida. Vamos desfrutar tudo que nós podemos dessa vida. Aproveite o máximo, pois a vida é curta. Consequentemente, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, também alimenta o materialismo, o consumismo, onde cada um procura apenas não perder nada. Eu quero aproveitar tudo, eu quero usufruir de tudo, eu quero obter tudo, eu quero conquistar tudo. Essa é a mentalidade. Eis um pouco, e na verdade, Deus, ele foi excluído na concepção materialista. Seu juízo é algo transferido para o reino ou mundo das lendas. Queridos, eis um pouco do significado das palavras de Jesus: o mundo jaz no maligno. Então vejam que, na verdade, faz parte do nosso quinhão, faz parte de nossa herança, temos essa convicção, temos essa visão, temos essa esperança do nosso glorioso estado futuro. Faz parte do quinhão da igreja, faz parte do quinhão do crente. Mas ainda vamos avançar. Outra coisa bendita que faz parte do nosso quinhão, como servos de Cristo, não é? E o presente texto traz em suas entrelinhas versículos 2 e 4. Vamos ler só 2 e 4. Por favor, alguém leia para mim. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Outra coisa, obrigado, outra coisa bendita que faz parte então do nosso quinhão como servos de Cristo,
E o presente texto traz em suas entrelinhas, baseado no que o irmão leu, na verdade é isso aqui: a aspiração por nosso glorioso estado futuro, a aspiração, o anseio, o desejo pelo nosso estado glorioso futuro. A aspiração. Queridos, Paulo coloca a palavra gememos. Gememos. Que essa palavra significa suspirar. A raiz dessa palavra indica um lugar apertado, um lugar estreito, um lugar de confinamento. Enfim, um lugar de dor e de restrições, de fragilidade. Isso significa a palavra gemido no grego. Esse corpo se torna vítima fácil dos impulsos pecaminosos. E por causa disso, a alma é degradada e a consciência se sente pesada e pesarosa. Paulo, então, buscava essa habitação eterna, sentia-se saudoso do seu lar celeste. Nós cantamos: da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho... Quando será que eu vou? Descreve o que Paulo está querendo dizer aqui. Primeiro ele usa a palavra gemido, gemer. Depois ele usa a palavra aspirando, no grego, e significa anelar, desejar intensamente, ter aquele desejo ardente, ter aquele desejo profundo. Irmãos, está em foco a esperança íntima da alma de que chegará ao seu lar celestial, de que obterá a condição de imortalidade, sendo transformada segundo a imagem de Jesus Cristo. Que anseio bendito, que anseio tremendo. Muito bem, o desejo de compartilhar então de sua perfeição e de sua natureza. Revestidos, no grego, que significa vestir, sermos revestidos. Curiosamente, a palavra aqui revestir é vestidos por cima. É semelhante à túnica que era colocada acima de todas as vestes. Por último era colocada a túnica, e Paulo fala de um revestimento. Ele fala de ser revestido, e eu só posso entender aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas Paulo então fala que ele anseia, ele deseja ser revestido. Então é semelhante à túnica que era colocada acima de toda a roupa. Por cima de tudo era colocado então a túnica. Mas, meus queridos, a esperança que Paulo aqui expressa, portanto, é de ser revestido do alto. Essa era a grandiosa esperança pela qual ele tanto aspirava em face da sua alma que se sentia inquieta. Não é? Ao seu gemido, Paulo agora acrescenta outro termo grego que ele fala angustiado. Angustiado, a palavra angustiado significa um peso sobre alguém, e alguém está com aquele peso, carregando aquele peso, e ele precisa se desfazer daquele peso. É daí que vem a palavra angustiado no grego. E o que Paulo está querendo dizer? Irmãos, as limitações, inclusive pecaminosas, desse corpo, começa a pesar, começa a pressionar, começa a fazer mal, começa ali a judiar. É isso que Paulo está querendo dizer. Essa ansiedade de Paulo, então, é pelo fato do corpo físico, débil, está sujeito e ser afetado, de poder ser afetado e dominado pelo princípio pecaminoso, conforme ele descreve lá no 6º capítulo da epístola aos Romanos. Uma vez mais, porém, devemos compreender que temos aqui um gemido do Espírito, que anela pela concretização das realidades espirituais, pelo desenvolvimento e pela vitória que são apresentadas pelo revestimento da alma, não é, com o corpo espiritual. O corpo é corruptível,
pesa sobre a alma e o tabernáculo, e esse tabernáculo terreno. Queridos, e eu pensei, como é que eu poderia falar um pouco mais, ou esclarecer isso para vocês, ou ilustrar essa bendita aspiração. E eu entendi que, como importante lhes dizer que não devemos confundir a aspiração pelo céu, não é com desilusão com o mundo, ou com a terra. Tem muita gente desiludida com essa vida terrena, que não tem nenhuma aspiração pelo céu. E muitos, em muitos casos, nem poderiam ter, porque não está arrumando para lá. Quando a gente vê Paulo falando lá aos crentes de Filipos, Paulo não era aquela pessoa, não é deprimida, que desejava morrer. Paulo não era aquela pessoa que pensava na morte como uma fuga dos seus problemas. Paulo não era aquela pessoa egoísta que pensava na morte para fugir das dificuldades. Ele chega a dizer, olha, partir e estar com Cristo é o quê? Incomparavelmente melhor. Mas o permanecer na carne, se o permanecer na carne me render frutos para o Evangelho, eu julgo melhor que eu permaneça na. Então veja que não é um homem que está tentando fugir de suas responsabilidades, não é um homem que está tentando fugir das dificuldades e usando a morte como uma fuga, mas é um homem que anelava pelo céu, é um homem que sabia o que lá estava à sua espera. É totalmente diferente. O salmista diz algo, irmãos, que eu não sei se eu já preguei sobre esse versículo, mas vezes hoje eu tenho vontade de pregar, mas às vezes eu penso, parece que eu já preguei sobre isso. Na verdade, eu não sei nem o que eu preguei até agora. Mas olha o que o salmista diz. Preste atenção no que o salmista diz. Pelo que disse eu, quem me dera asas como de pomba, eu voaria e encontraria descanso. Salmo 55, 6. Veja a aspiração dele. Quem me dera asas como de pomba, eu voaria e estaria em descanso. Voaria para longe, encontraria um repouso. Queridos, precisamos tomar cuidado para não confundirmos as coisas. O anseio do salmista aqui não é o mesmo anseio de Paulo, né? O anseio descrito pelo salmista é sinônimo de fuga, de covardia, daquelas pessoas que querem, na verdade, o alívio a todo custo e a todo preço, até com a morte. Jó, ele também teve um momento que ele estava no seu momento de perplexidade, no seu momento de debilidade, no seu momento ali de falta de senso. Ele também quis esse caminho, ele também pensou em seguir esse caminho, não é? Vemos isso. Jó, em seus momentos turbulentos, também manifestou um anseio desse tipo do salmista aqui, de escape. Isso não é nem um pouco piedoso. Quantos casos de pessoas nós não conhecemos que atentaram contra a própria vida? Quantos casos de pessoas que não aguentaram a pressão, não aguentaram os problemas e atentam ali contra a própria vida? Eu fiquei muito triste essa semana, quando eu conversei com uma pessoa, e eu perguntei de outra pessoa próxima a mim, eu disse, como vai fulano de tal? E fez uma viagem, eu disse, olha, voltou melhor? A pessoa disse, muito pelo contrário. Ela deu um prazo para Deus até novembro. Não sabe se que prazo é esse, mas disse que de novembro não passa, ela tira a vida dela.
Irmãos, que tristeza ouvir algo assim, né? A morte para essa pessoa é uma fuga. O anelo descrito por Paulo aqui, não é, é de fazer parte, não é, de uma vida, não é, aspirar por esse estado glorioso, onde o pecado não puxa mais para trás, o pecado não influencia mais, o pecado não tem mais qualquer poder sobre a sua vida. É um anelo santo, é um anelo de alguém santo, é um anelo de alguém que aspira pelo céu, alguém que aspira por ser revestido, alguém que aspira por ser parecido com Cristo, alguém que aspira ter o seu corpo glorificado. É diferente o anelo, é diferente esse anelo, é um anelo piedoso. Irmãos, é o desejo de estar acima dessas péssimas condições morais e espirituais impostas pela velha natureza, que não demonstra nem um pouco perder a sua força. Infelizmente. Me lembro de aconselhar uma mulher e ela me dizia: pastor, mas isso já faz muito tempo. Eu já tenho até neto. Eu dizer para ela: irmã, pecado quando é novo já faz estrago. Imagine um pecado caduco, sem juízo. Pecado já faz estrago quando ele é novo. Já pensou um pecado velho, envelhecido? Mais estrago ele faz. Queridos, quem já experimentou de Cristo não vê a hora de chegar à plenitude do seu caráter. Não vê a hora de chegar à plenitude do seu caráter. E é isso que Paulo ansiava. É um anelo santo, de um povo santo. Da linda pátria estou, muito longe, estou triste, eu tenho de Jesus saudades. Não é? O que nós recebemos de Cristo, já o Espírito, o penhor que está aqui, a garantia que está aqui, nos faz anelar pelo céu, nos faz sentir. A irmã chegou, a irmã Áurea, não é? Geralmente pessoa de idade não tem muito, vai perdendo até o olfato, né? Mas ela chegou e ela diz assim: está um fedor, está um mau cheiro aqui. E ela falou: esse mundo fede. Eu falei: fede, é o pecado. O mundo é fétido, é isso? Fé? É isso mesmo. O mundo cheira mal. Quando a gente começa a crescer, a gente começa a crescer em Cristo, a gente começa a ver o cheiro do mundo, e a gente se sente mal, se sente incomodado, a gente começa a aspirar, e quando o Espírito começa a fazer uma obra em nós, nós começamos a aspirar por mais de Jesus Cristo. Quando será que eu vou? Quando será que eu deixarei? Quando será que o pecado não vai ter mais influência sobre a minha vida? Isso faz parte do quinhão, faz parte da herança, aspirar por nosso glorioso estado futuro, ter esse anseio. Paulo, olha irmãos, o Espírito Santo escolheu aqui, levou Paulo a escolher essas palavras tão tremendas, para mostrar como é que ele ansiava, como é um anseio de um cristão que vive nesse mundo. Tem pessoas que você fala: olha irmão, se alegre, você vai ter com Cristo. Deus me livre. Deus me livre de ter com Cristo. Não entendeu nada. Olha irmãos, é claro que esse mundo vai provocando cicatrizes, contusões, que também vai nos cansando dele. Mas olha, às vezes me dá uma saudade tão grande do céu, quando eu vejo a minha luta contra essa velha natureza, porque Paulo descreveu bem:
Os romanos, um dos castigos era colocar um corpo em decomposição, preso às costas do condenado, e onde ele ia, aquele corpo em decomposição, tinha que dormir, comer, andar com aquele corpo em decomposição. E foi baseado nisso que Paulo falou: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse cadáver, desse corpo em decomposição? É um incômodo que o cristão sente. É impossível, irmão, ser cristão e não sentir-se assim. É impossível ser cristão e não aspirar por esse revestimento do alto, por essa transformação, por essas vestes de justiça. É impossível ser um cristão verdadeiro e não ansiar por isso. É impossível ser um cristão verdadeiro e você não falar: estou com saudade da minha casa. Aonde? Aqui? Não, lá. Quando será que eu vou? Quando eu vejo um crente, e olha, irmãos, eu tenho uma pontinha de inveja santa. Quando eu vejo um crente que partiu, crente verdadeiro, e eu estou ali, e eu fico pensando: meu Deus, isso parece loucura, né? Mas não é. Faz parte do teu quinhão, faz parte da tua herança, não é? Essa aspiração por teu estado futuro, estado aí glorioso futuro. Mas caminhemos. Outra coisa bendita que faz parte do nosso quinhão como servos de Cristo, o presente texto traz em suas entrelinhas versículos de 3 a 10. É um pouquinho mais longo. Versículos de 3 a 10. Todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despedidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, que presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Obrigado, irmã Simone. Eu quero me ater não todos esses versos, mas principalmente ao verso 9. E com base nisso eu quero falar sobre a conscientização do preparo para o nosso glorioso estado futuro. A conscientização do preparo que nós precisamos ter. A conscientização de que precisamos nos preparar para esse momento, ou andar preparado, ou viver se preparando para esse momento. Olha o que Paulo diz no versículo 9: nos esforçamos. Nos esforçamos para quê? E eu falava em uma das nossas aulas, eu creio que sábado, eu falei que algo que alguns ficaram pensando, e eu falei: quando você anda direito, o que você espera? Quando você faz o que é correto, o que você espera? Me falem. Não, é isso. Quando você anda certo, você espera que tudo te vá bem. Não é assim? Como você quer que tudo te vá bem, você anda corretamente. Não é assim?
Mas esse pensamento não é cristão. Você anda reto para agradar aquele que te arregimentou. Esse é o propósito da vida. E Paulo diz: nós queremos ser agradáveis a Ele. Para sermos agradáveis a Ele. Não importa se o que nós vamos encontrar depois da obediência são percalços, são situações difíceis, são perseguições. O que importa é agradar o nosso Senhor. O que importa é glorificar o nosso Senhor. Esse é o alvo, ou deve ser o alvo da vida do cristão. Nos esforçamos para quê? Quem leu, lê de novo o versículo 9, por favor. Versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer fazendo, para sermos agradáveis. Isso. Onde ele diz, no entanto, se não formos achados nus. Onde ele diz? Alguém leia para mim esse versículo? 3. Leia para mim o 3, por favor. Leia. Leia. Leia o versículo 3, alguém aí, por favor. Nus. Quem sabe como nós somos ocidentais, nós não temos uma visão do que Paulo está querendo dizer aqui. E principalmente depois de 2000 anos. O que será que Paulo está querendo dizer aqui? Precisamos mergulhar ou ir para essa época aqui e perguntar para Paulo: Paulo, o que é nudez para você? Nos cursos que eu dou sobre indumentária, eu sempre falo que, segundo as Escrituras, só existe um princípio para as vestes. Que é? Qual o princípio? Cobrir a nudez. Se a veste não cobre a nudez, ou se a veste expõe quem está trajando com ela, é inadequada. Veste tem que cobrir a nudez. E, irmãos, nessa época, não é, de Paulo aqui, até em sonhos, não é? Alguém moral se sente envergonhado quando se vê sem vestes. Sem dúvida, a mente utiliza desse símbolo a fim de dizer-nos que algo está faltando, não é? Que sofremos alguma perda embaraçosa, não é? Com o recebimento de um insulto, como o recebimento de um insulto. A nudez física é um símbolo da nudez espiritual, não é? Por isso a vida eterna consiste de nossa cobertura, e nisso reside a glória divina. A figura simbólica da nudez era comum entre os gregos, e para indicar espíritos desincorporados. Olha, deixa eu te falar, o historiador grego da área dela, o pai da história, Heródoto, ele conta uma história de uma rainha de Coríntia, né? Ele era de Corinto, chamada Melissa. Essa rainha era de Corinto e ela chamava Melissa. Quem contou foi Heródoto, o pai da história. Ele diz que essa rainha, ela morreu e ela apareceu para o seu esposo, pedindo que ele queimasse todas as suas vestes, na esperança que aquelas vestes pudessem se transportar para o mundo espiritual, porque ela estava nua. Era para você ver, serve para ilustrar como essas pessoas entendiam a nudez, o que era nudez para eles. Era o que era nudez para eles. E dentre as muitas possíveis interpretações aqui, eu sou adepto daquela que entende que Paulo está falando aqui, então, de retidão e de vestes de justiça. Ele não queria estar despido das vestes de justiça. Ele não queria comparecer diante de Cristo sem estar trajado adequadamente, sem as vestes da justiça. Estão lembrados daquele homem que vai naquele casamento,
mas ele não está vestido adequadamente. Estão lembrados dessa parábola das bodas? Então, Paulo aqui está falando então, obviamente ele está falando aqui, pelo menos eu sou daqueles que interpretam aqui dessa maneira, falando então da retidão. E nos esforçamos para ser agradável. Nos esforçar no grego quer dizer ter como ambição e ter como aspiração e alvo de vida ser agradável a Cristo. Ter como objetivo de vida ser agradável a Cristo. Irmãos, a ambição central, o propósito mesmo da vida cristã é sermos aceitáveis e agradáveis ao Senhor. Nem todos os que se intitulam cristãos vivem, não é? Tendo em vista esse elevadíssimo alvo, que é ser agradável ao Senhor. Mas esse é o alvo que todos os verdadeiros remidos devem compartilhar, não podendo haver qualquer equívoco a esse respeito. E o versículo 10 fala do bema. Na verdade a palavra grega aí é degrau, e essa palavra que significava degrau, ela passou a significar plataforma, onde as pessoas discursavam e os atletas eram coroados. Agora, ainda que não tenha o mesmo teor, não é, de julgamento do grande trono branco, não podemos extrair todo o teor de julgamento desse tribunal. Não podemos. Assim, a palavra bema, ou tribunal de Cristo, deveria inspirar no cristão o mais profundo senso de responsabilidade. Tem muitas pessoas que estão andando aí, andam de qualquer jeito, e diz: não, eu sou salvo mesmo. Anda de maneira, não é, desregrada, vive de qualquer maneira, não é, e diz: não, eu sou salvo mesmo, salvação não se perde. Agora, deixa eu falar um negócio para você. A Bíblia diz em Apocalipse que o céu se enrolou como um tapete. Qual foi o motivo? Vergonha da santidade de Cristo. Você acha que uma pessoa, um indivíduo com uma postura dessa, está arrumando para o céu? Está caminhando para o céu? Irmãos, a filosofia de vida de um homem está intimamente relacionada com a sua concepção de morte. O estilo de vida de um homem, e não só suas palavras, indicam o que ele espera do outro lado da vida. Eu espero encontrar o meu Senhor, mas vestido, não nu. Preparado para esse encontro. Recentemente eu utilizei aquele exemplo lá de Mateus que eu citei há pouco, Mateus 22, de 1 a 14, não é? Dessa pessoa que estava trajado inadequadamente, para dizer que a graça, ou na graça, também tem exigências morais. O que não defendemos, em hipótese alguma, não é? Em hipótese alguma, são obras para a salvação. Agora, obras como uma consequência da salvação, e isso foi ensinado por Cristo. Isso é ensinado na palavra. Isso é pregado, não é? A obra de Cristo. Não é? O que defendemos são as boas obras como resposta ou resultado da salvação. Queridos, nós vivemos dias onde muitos demonstram ter perdido a noção de santidade. Onde alguns dizem: não, é porque nós vivemos agora na época da graça.
Não, o tempo da lei ficou para trás e agora nós vivemos no tempo da graça. Parece que aquele que diz ser-me-eis santos, como eu sou santo, abaixou o padrão e diz: nivelem-se por baixo. Agora está liberado, nivelem-se por baixo, não tem problema nenhum. Mas a Bíblia diz que Deus não muda. Ser-me-eis santos, porque eu sou santo, continua em plena vigência. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Apocalipse diz: o que é santo, santifique-se ainda, viva em santificação. Quem é sujo, se suje mais ainda. Meus queridos, mas vivemos tempos onde parece que as pessoas têm perdido o senso de santidade. Dá uma espiada. Alguém leia para mim, se quiserem abrir, mas só uma pessoa leia para mim, o Salmo 50, 21. Olha como já há muito tempo se tinha perdido a noção de santidade, de justiça de Deus. Olha como há muito tempo, essa história não é nova, isso já remonta a anos e anos atrás. Alguém leia para mim, por gentileza. Olha como se perdeu a noção. Olha, Salmo 50, 21. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te atirei e porei tudo à tua vista. Você tem feito essas coisas. Em outras palavras, você tem andado dessa maneira, não é? E você está pensando que eu sou o teu igual, que eu sou como você. Mas vai chegar a hora que eu vou colocar tudo diante de você. Ou seja, vou julgar, vou pedir conta. Meus queridos, Deus não é nosso coleguinha, não. Deus não é nosso igual, não. Quando Isaías teve aquela visão maravilhosa no templo, não é? Aqueles seres celestiais cantavam, celebravam a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua bondade. Santo, essa forma, essa tríplice repetição, não é Santo Deus Pai, Santo Deus Filho e Santo Espírito Santo, não. Essa repetição é um recurso da língua hebraica, mostrando, enfatizando a santidade de Deus. Foi a primeira coisa que Isaías viu. E quando ele viu aqueles seres, então, exaltando a santidade de Deus, ele diz: ai de mim, porque eu habito no meio de povo impuro. Foi isso? Ai de mim, porque eu moro numa cidade pecaminosa. Ai de mim, porque os meus parentes são pecaminosos. Ai de mim, porque eu pertenço a um povo pecaminoso. Foi isso? Não, não foi. Ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem, a partir de mim, sou um homem de lábios impuros. E habito também no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. Isso é ter noção de santificação. Curiosamente, a Bíblia diz, hoje de manhã nós falamos sobre o que mesmo tema? Misericórdia. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Qual foi o tema de hoje de manhã? Eliminatórias. Eu tiro a misericórdia ali pela Vânia. Mas eliminatórias. E Deus disse assim para o seu povo: já não verás mais aquele povo atrevido. Um povo atrevido. Um povo de fala obscura. Um povo de uma fala torpe. Já não verás mais esse povo. Eu vou eliminar esse povo. Irmãos, Deus não é nosso igual. Tens feito essas coisas e eu me calei. Você estava pensando que eu era o teu igual.
triste engano. Eu simplesmente não posso acreditar. Tem coisas que... Com licença. Tem coisas que... alguma linha aqui dessa máscara. Tem coisas que eu simplesmente não posso acreditar na salvação de alguém cuja boca diz uma coisa e a vida diz outra. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Quando a boca diz uma coisa e a vida diz outra. Quem está indo para o céu dá mostras claras disso. Quem está indo para o céu começa a dar mostra. Olha, esse aqui, não, peraí. A trajetória desse é diferente. Eu creio que alguns estão rumando para o céu. Mas se for o céu da boca do lobo. Porque eu não consigo acreditar alguém que diz que está indo para o céu, mas os pés, não é? A vida demonstra outra coisa. Grave uma coisa, que alguém simples, que alguém falou, nem sei quem, mas disse o seguinte: o céu foi preparado para pessoas preparadas. O céu foi preparado para pessoas preparadas. Você acha que a pessoa que anda com a cabeça nesse mundo, você acha que a pessoa que anda vendido por essa mente oculta, você acha que a pessoa que anda aqui confiando os seus tesouros aqui, você acha uma pessoa que anda alheia às coisas de Deus, que o seu culto é um culto de corpo presente, nada mais do que isso? Você acha que uma pessoa dessa é salva? Porque eu não creio. Eu não creio. Quem está indo para o céu dá mostras claras disso. Paulo disse: olha, nos esforçamos para ser-lhe agradáveis. Por quê? Porque eu sei, olha, irmãos, a morte não altera a companhia de quem anda com Deus. Não altera a companhia de quem anda com Deus. A morte não altera, não é? Eu me lembro que, finalizando aqui, eu já falei para vocês que eu encontrei quando ele passou aqui na igreja, era garoto ainda, e ele me falou, pastor, você lembra uma mensagem que o senhor trouxe? Né? Há quase 12 anos atrás. Você lembra uma mensagem que o senhor trouxe? E na mensagem, o senhor falou de um homem, eu não sei como era o nome dele, que ele acostumou a dar uns passeios com Deus. Ele gostava de dar uns passeios com Deus, e ele passeou um dia, ele foi tão longe que ele não voltou mais. Eu falei, esse homem se chama Enoque. E foi uma maneira que eu encontrei de dizer, ele andava tanto com Deus, e tinha passeios diários com Deus. Um dia ele foi tão longe que Deus falou, não volta mais não, já fica aqui logo. Mas é assim, quando nós passeamos com Deus, a morte não altera a companhia daquele que anda com Deus, não. Não é? Não altera a companhia. Queridos, como eu disse no começo dessa prédica, o presente texto traz em suas entrelinhas algumas coisas benditas que fazem parte do nosso quinhão como servos de Cristo. A primeira delas, irmãos, aqui não é o nosso lugar. Eu sei que Deus preparou para mim, mas não nesse lugar. E eu sei que o meu corpo será revestido, que eu obterei, na verdade, não é, a imortalidade, que eu serei transformado à semelhança do caráter de Cristo, que Ele completará a obra que Ele começou em mim, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho, e nem um Deus de obra inacabada. Segundo,
Tire o egoísmo. Tire o pecado. Qual foi a última vez que você suspirou pelo céu? Ai, que vontade de estar na glória. Tem alguma coisa aqui que te prende? Tem alguma coisa aqui que... Ah, meu esposo é salvo? Ah, minha esposa é salva? Se não for, me desculpe. Mas isso não altera o meu anseio, a minha saudade, não é a minha aspiração pelo céu. Irmãos, a gente vai e não se cansa. O pecado é cansativo. O pecado é cansativo e eu tenho lidado com isso em minha vida, eu tenho lidado com isso na vida de outras pessoas. O pecado estafa. Miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Você não se sente assim não? Pressionado para baixo, angustiado. O pecado deprime. Quem luta contra ele, é assim, o pecado causa esse mal-estar. Aspiração por nosso glorioso estado. Quando, não é? Um mortal será absolvido pelo imortal. O vil, o aviltoso, será então coberto pelo glorioso. E a conscientização do preparo para isso. Quem vai para o céu, se prepara. Porque vai encontrar um Senhor maravilhoso. Um Senhor amoroso, compassivo, misericordioso, que tem nas mãos a marca dos cravos, que tem no seu lado a perfuração da lança do soldado. Mas que é um Senhor santo, santo e santo. Quem vai para o céu, se prepara. Quem vai para o céu, dá mostras de que está arrumando para lá. Já viu aquela ideia? Não me siga porque eu estou perdido? Tem gente que é assim. Não siga não, que tá mais não sabe nem para onde vai. Mas que você possa pensar nessas coisas benditas que faz parte do quinhão, do nosso quinhão. E falar, olha, eu tenho me apropriado delas. Eu tenho entendido ela como coisas benditas a serem vividas, não é? Por mim. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai. Nós podemos fazer nossas as palavras do salmista. Como é linda a nossa herança. Como é bela a nossa herança. Nós louvamos o Teu nome por nossa herança. Nós louvamos, Pai, porque sabemos que esses meios de graça, esses dispositivos espirituais, também faz parte, ó Pai, de nossa herança. E nós somos imensamente gratos a Ti. Dá, ó Pai, que sejamos, ó Deus, filhos cuidadosos, não filhos pródigos, mas filhos que saibam valorizar aquilo que tem recebido de Ti. Em nome do Senhor Jesus, que nós gratos oramos. Amém. Queridos, vamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus. Jairo, você escolheu que ineto, que hino agora? Qual? Não entendi. Quem somos nós? Vamos cantar esse ineto. Quem somos nós? Nesse mundo aqui. Quem é você? Quem sou eu nesse mundo aqui? Que padrão nós temos que seguir? O da mente oculta? Comamos e bebamos que amanhã
morreremos. Nós somos servos do eterno Deus, que por sua graça nos escolheu. Vamos louvar a Deus com esse belo ineto. Nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e que o consolo do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre.
preciosa ao som do pós-lúdio instrumental, nós estamos finalizando esse culto. Que possamos continuar como adoradores ao sairmos daquela porta fora, porque a vida de um verdadeiro cristão é uma vida de culto. O que finda nesse momento é o culto congregacional. Que Deus abençoe.